quero que vocês conheçam, quem não conhece, o Dr. Paulo Gouveia. Paulo, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado mesmo. E eu estou vendo aqui o que você tem me apresentado, eu já sabia da sua pesquisa. Quem falou a respeito da sua pesquisa é a nossa colaboradora, sempre muito bem-vinda aqui do programa, Ana Sharp, que nos traz assuntos instigantes, não é? E você, como a Ana Sharp, é um denodado pesquisador, é médico também, e nos últimos 10 anos você se debruçou sobre a pesquisa de uma árvore que produz folhas milagrosas, que se chama mutamba. Vamos colocar aqui embaixo? Mutamba. Eu acho que não é uma árvore familiar de todos os brasileiros, é? Não, a mutamba ela é uma árvore típica do Cerrado, dessa região centro-oeste, e essas características, propriedades antivirais que a gente temos em teste, somente desta região, Goiás, norte de Goiás e o Tocantins. Olha, o Dr. Paulo está, neste momento, envolvido num trabalho de provar à comunidade científica, a todo mundo, a Anvisa, que aprova os medicamentos, é algo mais ou menos parecido com a pílula do câncer, que está provocando toda essa celeuma, porque a mutamba, segundo o Dr. Paulo, ela efetivamente tem propriedades da cura da AIDS, não é isso, Paulo? Sim, Amaury, dentro do nosso projeto, o que nós temos é isso mesmo, a cura. Por quê? Porque esses pacientes que usaram a mutamba no início do projeto eram pacientes que estavam resistentes, refratários ao coquetel. Teriam que fazer genotipagem, teria que vir esse medicamento dos Estados Unidos. E este tempo entre genotipagem e vir um medicamento não daria tempo de uma sobrevida. Com a mutamba, eles realmente conseguiram ficar indetectável num intervalo de 6 a 9 meses e conseguiram ficar com o CD4 normal, ou seja, voltaram a ter vida. E como é que foi que você descobriu essa propriedade milagrosa da mutamba? Como é que foi? Eu sei que você está envolvido há 10 anos na pesquisa, mas como é que tudo começou? Começou com meu avô, no pós-guerra, em 46, o meu avô formado em farmácia aqui do Rio de Janeiro, ele trabalhava lá no Infânia, Goiás, e começou a tratar pacientes com febre amarela, tendo um índice de cura de 100%. Com toda essa história que minha mãe me falava, eu resolvi direcionar a mutamba, a Guazuma umifolia, que é o nome científico, para o HIV. E nós tivemos resultados extraordinários. Primeiro foi o teste, depois um reteste. Você começou com animais? Não, a gente fez testes in vitro, em laboratório, na qual inibiu 100% sem citotoxicidade. Com a divulgação do projeto, na qual eu faço parte da Pastoral da AIDS no Tocantins, começaram a ter um consumo empírico da mutamba. Aliás, você mora em Araguarina. Sim, Araguaína, que é capital do Tocantins? Não, é a segunda maior cidade do estado. Qual é o capital do Tocantins? Palmas. Palmas, é verdade, Palmas. E você está sediado lá? Sim, há mais de 40 anos. E debruçado sobre essa pesquisa? Sim, há mais de 10 anos. Eu vi aqui as cartas, eu não vou mostrar todas para vocês, de pessoas agradecendo, de pessoas louvando o Dr. Paulo, e que se curaram da AIDS com o uso das folhas da mutamba. E as folhas da mutamba, é um chá que é feito com as folhas? Dá para mostrar um pouco mais as folhas da mutamba? É um chá? Sim, é um chá frio, né? Na qual se prepara com 50 folhas. 50 folhas? Sim, em 500 ml de água, num liquidificador, tritura por 3 minutos, logo após peneira, e acrescenta a água nesta jarra, mais 1,5 litro, ficando um total de 2 litros. Isso aí a pessoa vai usar 200 ml de 12 em 12 horas por 30 dias contínuos. De quantas em quantas horas? 12 em 12. Só usa somente 30 dias, Amaury, e para. Não usa mais. Aí, a partir de 60 dias depois que parou, começa a acompanhar com exames de laboratório. Mas o que a gente vê é que a própria clínica da pessoa melhora muito depois de 20 dias de uso da mutamba. Pessoas voltam a ter apetite, voltam a se alimentar, voltam a engordar, principalmente nas pessoas que estavam doentes já, com AIDS mesmo, com a síndrome, com várias doenças oportunistas. Qual é o princípio ativo da mutamba? É o tanino. Como você vê nesse artigo que a gente fez aqui em 2010, o tanino ele tem uma capacidade de fazer complexação com proteína, ou seja, o tanino inibe a transstase reversa do vírus HIV. Inibindo a transstase reversa, o vírus não vai transcrever RNA em DNA, ou seja, o vírus não replica, ele morre. Isso aí faz em todo o corpo. Por quê? Porque o tanino da mutamba é um quimioterápico natural.
ele consegue atravessar a barreira da membrana citoplasmática de todas as células e chega lá onde o vírus está escondido. Então, ou seja, uma eliminação total em 30 dias de todo o vírus. Mas você está falando, então, a Mutamba não é exclusivamente para combater AIDS, para outras patologias também. Sim, inclusive, eu já tenho de testemunha, mais de 6 testemunhas, que sabe, né, que no Instituto Evandro Chagas está sendo feito o estudo para câncer. Eu só estou esperando a liberação do Instituto, uma parcial, para a gente até usar o mesmo estudo, porque, na verdade, a telomerase, que é uma célula que no câncer está aumentada, que ela é também uma transstase reversa. Então, se inibe a transstase reversa do câncer, lógico que está inibindo do HIV e assim vice-versa. Ou seja, está sendo usado para o câncer também com resultados favoráveis. Tem algum efeito colateral? Não, não tem nenhum. Não tem nenhum efeito colateral. A mutamba era uma árvore que produz frutos, e a gente tem um conhecimento milenar, que é usado até por indígenas, árvores que produzem frutos, que passarinhos e animais silvestres comem, não é tóxico, ou seja, ela não tem nenhum efeito colateral. Só que essa apresenta essa qualidade de ser 100%, isso é somente, como eu disse, do norte de Goiás, e do extremo norte de Goiás e de todo o Tocantins. São Paulo não tem mutamba. Tem a mutamba, mas não faz essa inibição de 100%, faz 99%. Tem vários tipos de mutamba? São vários. No Brasil tem 2 tipos. Agora, essa qualidade indalto que se dá dessa diferença de inibir 100% do tanino da mutamba, no meu entender, pelo que eu vi, pelo que eu já estudei, eu fiz uma preliminar com uma estudiosa em botânica, devido a uma parasitação que a mutamba sofre por um vírus nessa região, fazendo com que esse tanino seja específico de 100%. Entendi. Agora, quantas pessoas você tem notícia que efetivamente já se curaram com a mutamba? Sim, através da minha pessoa, Amaury, nesses últimos 6 anos, foram mais de 6 a 10 mil pessoas no Brasil. Nossa! Sim. E como é que isso não é tão conhecido assim? Como é que está ainda em estado tão embrionário, digo, a divulgação pela imprensa e etc.? Sim, mas por exemplo, a gente tem uma página da Mutamba, tanto no site, né, a gente tem um site da Mutamba, um site oficial. Dentro do Facebook a gente tem também uma comunidade, né, Mutamba contra a AIDS. O meu Facebook, amor, tem 5 mil pessoas, tem mais de 3.200 me seguindo. Tem outro grupo lá que tem 5 mil pessoas. Então a gente tem, não toda a mídia, mas na mídia de internet a gente tem um apoio muito grande. Agora, o frutinho que a árvore da mutamba dá, tem a mesma propriedade da folha? Não. O fruto ele produz carboidrato, que é o chamado doce, né, o açúcar. O fruto não faz parte da tua pesquisa porque não tem a mesma propriedade? Não, só as folhas e a casca e a entrecasca, só. E você encapsulou isso já? Não. A gente prepara ela desidratada. Desidrata, porque desidratando ela perde a água dela e ela fica mais fácil até para viajar, transportar. Parece que no exterior também, fora do Brasil, as pessoas têm pedido muito para vocês o envio de mutamba, pessoas aidéticas. Sim, mais de 1.000 pessoas fora do Brasil já usaram a mutamba. Principalmente da África, Europa, Estados Unidos. E você já tentou o registro disso pela Anvisa, para pelo menos disponibilizar a mutamba através de cápsulas, que seria talvez mais fácil do que a infusão, a preparo do chá e todo esse ritual de tomar de 12 em 12 horas? Sim, o nosso trabalho, como você viu, a gente tem o teste, temos o reteste in vitro, temos um artigo, nós temos a patente da mutamba desde 2012, já tem 4 anos, na qual a gente fez lá no Rio de Janeiro. Então, a gente está aqui em São Paulo e viajando pelo mundo inteiro, praticamente, atrás de apoio científico para a gente fazer o que está precisando. A gente já tem a primeira fase, Amaury, que é o teste, o reteste. O que a gente precisa dos testes animais e testes clínicos em humanos. Entendi. Pronto, só através disso aí a gente consegue legalização total com a Anvisa. Você está encontrando muita resistência? Sim, a gente encontrou, sim. A gente teve, desde 2012, que assim que eu fiz esse teste, o reteste, a gente apresentou para a Fiocruz, infelizmente ela não aceitou. Quem não aceitou? O Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, a Fiocruz, não aceitou. Não aceitou, alegando o quê? Alegando que não queriam fazer o projeto, porque eles têm uma lei, que é uma lei que direito líquido e certo de fazer o que querem. Agora, o interessante é que a Fiocruz ela não quis fazer o projeto da mutamba para HIV, mas, ao mesmo tempo, o Instituto Evandro Chagas está fazendo para câncer. Então, tem uma discordância, né? Então, o que a gente vê e que a gente está lutando é que nós temos os resultados estão aqui.
cima da mesa, como você viu. Então, a gente quer terminar o projeto. O que precisa? Dos testes animais e testes clínicos. E eu vim aqui em São Paulo buscar esse apoio. A gente está tendo um apoio. Buscando apoio. Sim, apoio científico. Isso significa que a pessoa que está tomando a mutamba, a pessoa que esteja acometida de AIDS, sim, e está apanhando as folhas, fazendo a infusão, porque ela nem precisa de médico, ela pode fazer sozinha em casa, faz o chá, vai tomando de 12 em 12 horas, isso isso não está ferindo nenhum predisposto da Anvisa e de nenhum instituto, porque não está encapsulado, a folha está disponível na natureza? Não, Amaury, é isso, não está. Porque se você vê as nossas referências bibliográficas, você vai ver que a mutamba é uma planta medicinal há mais de 50 anos. Tem ela desde do sul do México até o Paraguai. Agora, o que a gente está lutando para provar e comprovar, como está aqui, nos testes e retestes, é que a mutamba do Tocantins é um antiviral potente e que não tem efeito colateral nenhum. A gente tem um teste que diz isso. Então, a mutamba já é usada há mais de 50 anos no Brasil. É uma planta medicinal. Se você abrir o Google lá, você vai ver 300 artigos da mutamba. Inclusive internacionais. Inclusive internacionais. O que eu fiz aqui tem 43 referências bibliográficas, na quais... Esse trabalho? Sim, na quais 40 aqui é internacional. Eficácia do tanino extraído da... Guazuma mifolia. Que é a mutamba. Na inibição da transstase reversa do vírus HIV. Para comprovar o nosso trabalho, nós temos aqui o reteste, nessa coluna 2 aqui, feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual inibiu 100% sem toxicidade, ou seja, matou o vírus dentro do CD4 e o CD4 continuou vivo, a célula. Olha só que maravilha. Por que você acha que existe resistências? Você está a par dessa celeuma toda da pílula do câncer, não é? Sim. Que a comunidade científica ficou dividida, apesar da presidente Dilma ter autorizado a venda sob certas circunstâncias, mas a Dilma não pode assinar agora para você. Porque dá para fazer uma analogia dessa pílula do câncer com o teu trabalho? Tem tudo a ver a dificuldade no ponto em que você chegou e que a pílula do câncer também chegou. Sim, agora a diferença é que a mutamba está lá no norte de Goiás e está lá no Tocantins para quem quiser usar. E o modo de preparo está na internet. A diferença é que a nossa substância, minha, sua, do Brasil, a mutamba, na qual tem esse efeito comprovado aqui em laboratório, ela é de baixo custo. O problema é esse. Eu sei que, Paulo, você como médico, sim, você está imbuído do desejo de ajudar muita gente, sim, mas você tem uma mina de ouro na mão. Sim. Porque se isso for efetivamente adotado e você com a patente na mão, você tem uma mina de ouro na mão. E, graças a Deus, vai salvar vidas, porque você ganha muito dinheiro salvando vidas. Sim, mas antes disso, o que eu tenho? Nós temos os pacientes. Se não fosse esses pacientes aqui que estão aqui, que usaram, que nos deram esses resultados, eu não estaria aqui. Entendi. O meu primeiro passo é ajudar os pacientes. É tanto que minha patente está livre, eu não fiz contrato com ninguém, nem pretendo. Primeiro, o que eu pretendo é o lado científico. Eu posso desrespeitar a tua patente, vou lá, pego minhas folhas de mutamba e uso... A patente é um direito meu de ninguém poder industrializar e nem comercializar. Mas entendi. Essa substância... Afinal, você entregou 10 anos da sua vida na pesquisa. Trabalhando. E esses testes e retestes foram pagos. Né? Você gastou. Sim. Você investiu. Sim. Qual é a sua especialidade médica? Eu sou clínico geral com especialidade em unidade semi-intensiva de hospital. Né? Eu trabalho, atuante hoje? Sim, 8 anos eu trabalho, como já fui formada nova, eu trabalho 8 anos concursado como médico de unidade de sala vermelha. No Hospital Regional de Araguaína, do Estado. Quem mais você já apresentou esse seu trabalho da mutamba aqui no Brasil? A gente apresentou para a Pastoral da AIDS, na qual ela nos apoia. A gente apresentou para várias universidades, vários institutos e agora estou vindo aqui em São Paulo para apresentar para um grupo de pesquisadores aqui. Um novo grupo de pesquisadores? Sim, no meu entender, tem um interesse em ver o projeto e, se for aprovado, nos apoiar. Se eu plantar a mutamba, deixa eu ver de novo a árvore da mutamba. Se eu plantar a mutamba aqui no meu quintal em São Paulo, ela não vai se desenvolver? Por quê? É típico de onde? Onde a gente encontra mutamba no Brasil? De onde a onde? A mutamba ela se encontra nas Américas, que é do sul do México até no Paraguai.
Agora, aqui de São Paulo e do Paraná, a gente tem um trabalho, tem um trabalho, inclusive você acha até no Google, da Universidade Estadual de Maringá, na qual, com o tanino da mutamba, eles conseguiram inibir o vírus, herpevírus bovino, em 99%. Então, 99%... Que vírus é esse? Me explica melhor. É um vírus que dá um herpes, tem aquela herpes que dá em humano, o herpes que dá em bovino. Inibiu 99%. Então, se inibe um vírus 99%, um teste para HIV inibindo 99% não serve, Amaury. Por quê? O coquetel ele inibe 98%. 2% fica escondido nos esconderijos do HIV. Então, a mutamba nós temos 100%, mas somente essa mutamba do Tocantins... Tem que matar 100%. 100% para não voltar. Qual é o remédio que existe hoje? Adotado, é esse coquetel ainda, que tão falado, é o coquetel, hoje é o tratamento mais moderno e mais efetivo para a AIDS? Sim, o coquetel ele inibe 98%, a pessoa se torna assim indetectável, mas à medida do momento que ele não pode parar de usar o coquetel, a gente nunca indicou isso, a gente sempre indicou em usar o coquetel, mas se parar de usar o coquetel, lógico que a carga viral volta. Então, o coquetel ele não deixa a doença progredir. E o que nós temos observado aqui, como você mesmo viu, nesses 4 pacientes que nós temos aqui à prova, esses pacientes nunca usaram o coquetel, Amaury, e já estão indetectáveis. Só usaram a mutamba. Só usaram a mutamba. Que a mutamba ela é um potente quimioterápico também natural. Agradeço a Deus, depois ao senhor, doutor Paulo. Eu que agradeço também a Deus por essa maravilha. Que bom que é ver esse tipo de manifestação, não é? Sim, né? A gente tem um apoio de várias ONGs no mundo. Né? Esse aqui manda um exame Sim. de 6 meses atrás, Sim. mostrando... Que hoje, a carga viral zerada. Carga está zerada. Sim, nós temos aqui também, né, esse aqui também, que eu achei também uma maravilha dele, que antes, está aqui o exame dele, antes estava com 1.445, hoje está menor que 40, ou seja, está indetectável. Me explica melhor, eu não sou Então, médico, Paulo. É uma carga viral, né, com cópias, 1.445 cópias. E depois da mutamba, ele já está com menos de 40, ou seja, o exame só pega menos 40. Menos de 40, ou seja, está indetectável. A menos 40 é indetectável. É indetectável, pela máquina, por esse método, sim. Tá bom. Eu faço votos, Paulo, que você consiga os seus objetivos, que a sua luta resulte em sucesso, não é? E você envia para todo o Brasil a folha de mutamba, se a pessoa se der... Você está vendendo essa folha? Como é que é? Não, a gente não está vendendo, a gente está ajudando as pessoas, porque o que a gente pede é a contribuição de postagem, né? Que isso é colhido. Posso botar o seu site no ar direitinho? Pode. A gente tem E através desse site fica sabendo mais da mutamba. Sim, tem meu e-mail também, que é paulogouveia.gouveia@gmail.com. Põe tudo embaixo. Temos também a página lá da mutamba lá, né, no Facebook, né? Mutamba contra a AIDS, que todo mundo pode olhar e curtir. Então a gente está ajudando as pessoas e ao mesmo tempo divulgando o projeto, Amaury. Que eu confesso, eu só estou aqui hoje porque as pessoas usaram a mutamba, viu?